Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha aquarela que eu fiz desse lírio. A foto tá até ali, né, na referência. Não ligue se aparecer o meu celular de vez em quando ali embaixo, eu gosto também de registrar e colocar nos stories. E também é importante que eu consiga ver a minha evolução durante o ano. Esse é um dos motivos para eu criar esse canal do YouTube, onde eu consigo registrar e guardar, né, as minhas técnicas e também uma forma de compartilhar. Se você já conhece aqui o canal, não deixe, né, de se inscrever, de curtir também, porque isso ajuda bastante ao canal crescer. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, que a minha técnica de aquarela, ela é com base sempre tentando chegar o mais próximo possível do realismo. Então não é uma aquarela super solta, tá mais para uma ilustração botânica, né? Não exatamente super fiel como uma ilustração botânica, mas eu utilizo a aquarela como uma forma de relaxamento, como uma terapia mesmo. Vai até além do que mais do que um hobby, como uma forma de terapia para mim. Então eu praticamente faço aquarela todos os dias. Aqui eu fiz a primeira base, né, acabou pulando um pouquinho, até peço desculpas porque eu não consegui gravar. Então, mas só para resumir, eu tô fazendo uma primeira camada de todas. Então eu fiz a primeira camada do rosa e agora eu tô fazendo a primeira camada também com esse verde, tá? Então pego a cor, dissolvo ela bastante, né, com a água, deixo ela bem transparente e faço essa primeira camada. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais e também as linhas, caso você queira aquarelar esse lírio. Desculpa, engasguei. Fazer, né, a aquarela desse lírio. Não necessariamente você precisa saber desenhar para aquarelar, porque são coisas diferentes, né? Pintar uma coisa, desenhar outra. É importante, eu acho, saber os dois, é interessante, mas não precisa caso você não goste de desenhar. Então vou deixar na descrição do vídeo as linhas para você poder fazer o decalque dessa flor, tá? Agora eu estou usando um pouco de laranja com marrom para chegar mais próximo da cor fiel. Então eu gosto às vezes de, não é porque é laranja nessa parte do lírio que eu vou só colocar o laranja puro. Para ficar mais próximo ainda da cor real, eu faço misturas e aí eu consigo chegar no tom certinho. É importante você não se apegar, né, aos materiais que eu utilizo aqui, apesar de eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu estou utilizando, mas seria legal se você olhasse, né, a sua própria cartela de cor, os seus próprios materiais, e com isso você conseguisse fazer esse lírio, mas com os seus materiais. Esse lírio, as pétalas principalmente, eu utilizo muito o degradê. Então eu fiz a primeira camada, né, no comecinho para ficar uma coisa mais homogênea. E agora eu vou escurecendo e suavizando as bordinhas, tá? Então, que nem agora eu escureci um pouco mais. Então olha a diferença, né? Eu passo a primeira, molho meu pincel e vou suavizando as laterais. Com isso, eu consigo fazer o efeito de ter a lateral um rosa mais clarinho, bem na lateral ter quase que esses brancos, né? Nesse dia me faltou até um pouquinho de guache, eu gosto de misturar o guache para colocar o branco ali, eu não tinha. Eu fiz esse vídeo bem no começo da pandemia, então ainda estava de lockdown, não dava para sair. Mas eu fui trabalhando dessa forma, de ter primeiro essa base e agora eu vou escurecendo. Então, quando você olha a pétala, você consegue visualizar, né, que ela tem o meio dela mais rosado. Então, para fazer esse rosado e não ficar marcado, é o que eu tô fazendo agora. Eu escureço, molho meu pincel, tiro um pouco do excesso de água e vou suavizando as bordas. Praticamente eu fiz isso em todas as pétalas, tá?
Só que eu fiz isso em todas as pétalas algumas vezes, então fui criando camadas em cima das camadas, porque depois que a aquarela ela seca, ela acaba ficando mais clara. Então, novamente, aqui eu tô fazendo o mesmo processo. Eu não vou ficar repetindo, né? Pra não ficar muito cansativo, mas é porque é uma técnica muito simples com relação às pétalas, tá? Eu escureço e aí depois vou suavizando. Uma outra coisa que eu sempre vou observando, que nem agora, é que se é tudo rosa mesmo, né? Que nem eu peguei o laranja, dissolvi bastante, né? Coloquei água, deixei ele bem claro, bem transparente, e vou nos locais onde eu vejo que já está seco, eu vou dando pequenas pinceladas desse laranja. Então é importante entender que não é porque uma flor é rosa que ela é inteiramente rosa. E por mais que eu tenha ali diferenças, né, no meio da pétala ela tá um pouco mais escura, tem momentos que, se você olhar direitinho, ela vai ter leves nuances de outras cores aparecendo, né? Isso é um trabalho muito legal para você começar a reconhecer cor, mas é realmente enxergar a imagem. Então eu gosto às vezes toda vez que eu vou aquarelar, primeiro por uma questão de ver se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo chegar ao próxima da imagem que eu quero trabalhar, né? Da imagem que eu quero copiar, digamos assim, né? Eu gosto ou de ter a imagem do meu lado na mesma proporção, ou se não, ter no computador. Eu tô retirando agora esses excessos, então eu acho legal também mostrar os erros, porque às vezes pode acontecer. Eu tenho um problema que, quando eu vejo que não tá igual, eu simplesmente tiro, eu apago e começo de novo. Isso é muito tranquilo para mim, né? Então por isso que você viu ali, eu peguei um pincel, coloquei água, tirei a cor da pétala, deixei ela mais clarinha e agora eu tô esperando ela secar. Por isso que eu tô indo para a parte laranja. Então a parte de baixo ela está secando para que eu possa retrabalhar em cima dela. Então precisa muito tem momentos que você às vezes está aquarelando, mas você não está enxergando a sua referência, você não está observando a sua referência. Então, quando eu olho e vejo que eu fugi da minha referência, eu apago e refaço novamente. Outra coisa que eu gosto bastante é, às vezes, de finalizar a minha aquarela no dia seguinte ou quando eu estou muito cansada, porque assim eu olho novamente e eu observo novamente a minha referência e vejo que eu posso mudar. Ali eu fiz uma misturinha de cor, né, um pouco de marrom com o laranja, porque eu vou escurecer. Se eu deixar do jeito que tá, e é legal você olhar agora, né, só o laranja, fica uma coisa chapada. Se eu escurecer um pouco essa lateral e depois suavizar ela, eu consigo criar um degradê e eu consigo criar volume. Eu consigo fazer escuro, deixar escuro nas laterais, como se fosse uma sombra, e no meio o laranja. Então você cria um certo volume para sua referência, para sua imagem.
Agora eu tirei a tinta do meu pincel, venho com um pouco de água e vou passando em cima do marrom que eu tinha só contornado. Então, no primeiro momento, eu só contornei com marrom. Agora, eu vou suavizando esse marrom, porque senão ele fica muito marcado. Parece até que você passou uma canetinha ali. E não é essa a intenção. Então, eu vou suavizando esse marrom só com o pincel molhado. E aí eu consigo criar um degradê. Agora eu tô com um pincel super fino. Ele tem essa ponta, né, bem fina da Sinuarte. Eu vou deixar na descrição do vídeo também os materiais. Esse pincel é um pincel que eu acho interessante caso você goste de flor e de uma aquarela mais realista. Tudo depende muito do tipo de aquarela que você deseja fazer, né? Então eu tô pegando novamente, misturando marrom com laranja para criar essa sombra. E com esse pincel fino eu venho escurecendo mais ainda as laterais. Então no primeiro momento eu só contornei com outro pincel, depois eu suavizei, criando um degradê, né, para criar esse volume. E agora eu vou novamente com outro pincel mais fino, só criando esses escuros nas laterais. E agora também com o mesmo pincel fininho, por isso que eu acho interessante esse pincel. E ele consegue, como são, né, muito fininhas ali as peças, eu consigo escurecer somente a lateral. Depois eu venho com esse outro pincel que é mais grossinho, eu consigo ter um maior controle, né? Porque as cerdas são menos, não é tão comprida assim, eu consigo suavizar. Lógico que aqui é um detalhe super detalhe, acabou que eu não consegui mostrar como eu queria exatamente aqui, mas essa é a intenção, é suavizar, escurecer a lateral e depois eu venho e suavizo com esse outro pincel. Basicamente é a mesma coisa que eu fiz na parte de cima, onde está o laranja, que agora está secando.
Depois que, né, tudo já secou, eu vou para outra camada. Então, por mais que estava ali escuro, eu sei que eu consigo escurecer mais ainda essa parte, né? E novamente eu vou fazendo um degradê aqui. Escureço, molho meu pincel, tiro o excesso de água e aí eu vou vindo fazendo esse degradê. E a mesma coisa eu vou fazer com as pétalas. Outra coisa que eu acho interessante observar são esses pequenos detalhes. Então ali na pétala tinha um pouquinho de verde. Se tem um pouquinho de verde, tenta chegar perto também e colocar esse pouco de verde. Por mais que esse verde seja imperceptível para qualquer outra pessoa. E agora você consegue ver bem nítido, né? Que eu escureço, pego bastante água, acabei pegando mais do que devia. E vou suavizando. Então, todo o processo de pétala que eu fiz desde o comecinho é assim. Só que agora eu tô escurecendo cada vez mais.
No verde também eu vou fazer um degradê com esse verde quase que musgo, né? Porque se eu deixasse do jeito que tava, ia ficar muito chapado. Agora eu tô retirando um pouco da tinta, né, laranja, para criar um efeito de luz
como eu não tenho guache, normalmente eu gosto de utilizar guache para criar efeitos de luz e não podia sair, né? Porque estávamos no começo da pandemia e eu não tinha aqui. Eu molho o pincel, limpo ele, venho com ele úmido e retiro essa parte laranja e assim eu consigo criar esse efeito que é muito interessante. E também escureço, né? Faço uma linha ali para escurecer o meio, para ficar mais próximo ainda do real. Então esse pincel ele me ajuda, né, como eu já falei. Então olha a diferença, né, que fica com a luz, quando eu faço a luz, em vez de deixar ele só do jeito que estava também. Aqui eu faço uma mistura de verde, então eu faço primeiro o verde mais claro e agora eu vou com esse verde um pouco mais escuro. Verde sendo bem verdadeira, que verde é uma cor pra mim que eu tenho bastante dificuldade ainda de deixar extremamente próximo do real. Então em alguns momentos eu acabo mais representando o verde do que deixando próximo mesmo do real, do que eu desejo. Aqui foi uma tentativa de fazer um pouco de luz, mas não ficou tão interessante assim. Então eu acabei voltando ao que era antes e vou deixar ele secando. E agora que já secou as pétalas, eu volto e continuo escurecendo ainda mais. Mas agora, não exatamente escurecendo, né, mas fazendo essas pinceladas muito de leve. De novo, talvez aqui seja tão de leve que talvez no vídeo você não vá conseguir visualizar muito certinho, mas são texturas que a flor acaba tendo, então eu também faço essas texturas para deixar mais próximo ainda
do que eu tô visualizando. Agora o que eu vou fazer é fazer a outra textura que essa flor tem. Não repare, eu tô fazendo stories também. Só que eu gosto muito quando uma flor, principalmente quando uma flor tem, né, essas manchinhas, né, eu acho muito bonito. Então, mesmo que às vezes a minha imagem de referência não tenha, eu acabo colocando um pouquinho mais, porque simplesmente por gosto, que nem nessa pétala ela não tem tanto, né, a outra nem tem, e eu acabo colocando realmente por uma questão de gosto muito pessoal mesmo. Bom, espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu realmente queria mostrar todo o processo, porque eu gostei bastante de fazer esse lírio, e ele também é uma técnica que se utiliza muito mais no degradê e várias camadas, né? Não é algo tão complexo assim, e é super fácil de você conseguir reproduzir também. Vou deixar na descrição do vídeo o link com as linhas, o material que eu utilizei. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e também curtir aqui esse vídeo para que ele tenha mais relevância, tá bom? Tchau, tchau, até os próximos vídeos.